Olá pessoal, aqui é Alberto Deliso e hoje vamos a mais uma análise de Rick and Morty. Vocês pediram e nós atendemos. E dessa vez vamos explorar as noções do universo e de como que a gente tenta equilibrar as pequenas coisas importantes da vida ao mesmo tempo que contemplamos vastos universos. E para isso vamos recorrer à maior inspiração da série, H.P. Lovecraft e o chamado cosmicismo. Também vamos falar sobre a importância do jovem Morty e como que ele, na verdade, nos traz uma resposta filosófica muito mais importante do que pode parecer à primeira vista. Você já sabe, né? Se você gosta de conteúdos como esse, já clica no like agora, porque desse jeito você mostra para o algoritmo que esse vídeo é relevante. Mas vamos lá. Morty é um garoto de aproximadamente 14 anos de idade e que encontra em seu avô um companheiro de aventuras. Rick, que estava desaparecido por mais de 20 anos, entra na sua vida de repente e o leva para os mais diversos cantos da galáxia. E apesar da sua ansiedade e insegurança, hoje eu vou defender que Morty é, na verdade, o pilar filosófico da série. Enquanto seu avô Rick tem inteligência sobre-humana, Morty é basicamente medíocre nas mais diversas áreas. Morty não é atraente, ele não é realmente inteligente. No entanto, a sua presença serve como um antídoto para uma existência vazia, como uma antítese do desespero. Seu pai Jerry, por exemplo, é um ser humano comum, mas que é basicamente cego às verdades do universo. E do outro lado da moeda está Rick, que vive na prisão de sua própria mente. A imensidão do universo o devora, fazendo-o levar uma vida cheia de erros e guiada por um vazio existencial. E quantos de nós, já não se sentiram pequenos ao contemplar o tamanho do universo? Afinal de contas, vivemos em uma pedra que não é mais que um tímido ponto numa vasta galáxia. É muito fácil nos prendermos ao pensamento de que somos insignificantes, já que nossas vidas não representam mais do que uma fração de milésimo de segundo para o universo. Morty é o pilar filosófico da série porque, por mais que ele viva situações que mostram a sua finitude, ele não se joga no abismo. Ele faz o que é necessário para seguir. Ele continua se apaixonando, chorando, ele continua se chocando e tendo os problemas de qualquer ser humano. Porque, afinal de contas, por mais que pensemos na imensidão do universo, nós ainda vamos sentir fome, nós ainda vamos sentir dor ao bater o pé na quina da mesa, nós ainda vamos ficar envergonhados em situações constrangedoras. Para Morty, nada faz sentido. Então, sigamos nossas vidas com todas as nuances emocionais. Isso é ilustrado, por exemplo, quando ele diz à sua irmã no episódio Rick's the Minutes: "Você não é meu irmão?" Sou melhor que seu irmão, sou uma versão dele em que pode confiar quando ele diz não fuja. Ninguém existe com propósito, ninguém pertence a nenhum lugar e todo mundo vai morrer. Vem assistir TV. A trama de Rick and Morty é desenhada de maneira a nos jogar nas reflexões existenciais a todo momento. Já no primeiro episódio, por exemplo, existe um conflito entre explorar outros planetas e ir para a escola. Esse absurdo entre a vida cotidiana e a imensidão é diretamente inspirado na obra de Howard Phillips Lovecraft, o pai do Cthulhu, o monstro que inclusive aparece na abertura da série. A literatura de Lovecraft trata de segredos familiares, terrores viscerais e desespero humano. Em um filme de terror comum, podemos nos assustar com a ideia de perder a vida, mas poucos autores conseguem ir além disso. Para criar personagens assustadores, podemos começar fazendo a pergunta: o que pode ser mais assustador do que a morte? E para Lovecraft, a resposta era simples: a impotência. Ou seja, pior do que morrer é saber que a sua vida não teve significado nenhum. Lovecraft viveu entre 1890 e 1937, tendo sido protagonista do movimento chamado de cosmicismo. E ele também foi responsável por misturar elementos fantásticos e científicos a uma narrativa de terror. Claro que essa mistura hoje é comum, Hoje é corriqueiro você, no cinema, por exemplo, ver Alien. Mas isso só surgiu por conta de uma inspiração direta ou indireta de Lovecraft. Entre 1914 e 1918, o mundo passava pela Primeira Guerra Mundial, o que naturalmente moldou a sociedade em todos os seus aspectos. Enquanto havia sangue no fronte, a ciência afetava o comportamento dos consumidores, e os avanços transformaram também, é lógico, a literatura. Com homens morrendo aos milhões, a época naturalmente colocava a nossa fragilidade em foco
Em seus romances e contos, ameaças cósmicas estavam sempre à espreita, esperando para destruir a humanidade com a indiferença de quem pisa numa barata. Os personagens de Lovecraft servem de inspiração para muitos outros, a exemplo do Shuma-Gorath, ou agora reformulado, Gargantos, que aparece no segundo filme de Doutor Estranho. Dessa forma, o cosmicismo de Lovecraft afirma que não há presença divina no universo, apesar de muitos de seus personagens serem idolatrados como tais, e que os seres humanos são insignificantes e usam da sua visão míope para criar idolatrias igualmente insignificantes. E apesar da sua proximidade ao niilismo, o cosmicismo se importa primeiramente em comparar as nossas vidas ao infinito e busca também mostrar uma perspectiva, ao invés de tratar necessariamente sobre assuntos como o propósito do homem. Bom, a essa altura do campeonato, fica claro que todo o ambiente Rick and Morty vai se inspirar em Lovecraft. Mas o que será que tudo isso tem a ver com a afirmação de que Morty é o pilar filosófico da série? Desde os tempos mais antigos, o homem direcionava a sua fé a diferentes entidades e instituições. O Sol e a Lua eram constantemente vistos como divindades. Os raios que atingiam a Terra não era nada mais, nada menos que flechas enviadas por Zeus. E mesmo anos depois, indivíduos nasciam com propósitos já definidos, como servir a Deus. E pouco a pouco, a interpretação que o homem faz sobre o seu mundo foi mudando. Primeiro, adotamos religiões monoteístas, a exemplo do cristianismo. Mas mesmo essas religiões também perderam seu espaço. Durante séculos, a Igreja Católica, por exemplo, não era apenas um refúgio para a fé, era também um centro de decisões políticas e financeiras. O heliocentrismo de Copérnico desfez a crença de que a Terra era o centro do universo. A teoria da evolução de Darwin causou grande dano ao pensamento de que Deus nos criou da maneira que somos hoje. Ao mesmo tempo que as pessoas foram se distanciando das religiões, outros levantes filosóficos surgiram. Lembre-se que, por mais que de fato ainda tenhamos religiões nos dias de hoje, a vida antiga era muito mais voltada aos cultos. Nietzsche sabidamente afirmou que Deus está morto. E tantos outros filósofos do seu tempo se uniram nesse coro. Os avanços na ciência e na política, no entanto, julgaram os seres humanos num vácuo existencial. Antes, a vida tinha um sentido imposto e pré-definido. Com o tempo, conquistamos mais liberdade, mas é como se não soubéssemos o que fazer com essa tal liberdade. Não, isso é outro filósofo. Mas é verdade, o que fazer com a nossa liberdade? O cosmicismo de Lovecraft também se une a uma onda que desafia a própria importância do homem, a importância da religiosidade e a existência de Deus. Rick, portanto, simboliza o próprio espírito da humanidade, sendo portador de inteligência, intelecto, tecnologia, mas ao mesmo tempo sendo uma pessoa vazia existencialmente. Morty representa um meio termo nas mais variadas situações. Mesmo encarando um infinito cósmico Lovecraftiano à sua frente, ele ainda se permite viver e ele não se joga no abismo. Ele carrega consigo um simbolismo mais ou menos demonstrado nas palavras do professor e psicólogo canadense Jordan Peterson. Por muito tempo, eu entendi o niilismo muito bem. Eu entendi o seu racional associado à tragédia da vida, ao sofrimento e ao mal, associado à observação da finitude e à natureza arbitrária e injusta do mundo. Mas quanto mais eu pensava sobre isso, menos eu acreditava que havia qualquer desculpa para o niilismo. E eu acho que o motivo para tal é que ele impede o esforço. Ele impede a habilidade de descobrir as coisas por si mesmo. Talvez não haja motivo para deixar todas as esperanças de lado, exceto a facilidade de ser alguém sem valor. O que o Peterson diz, e o que Morty de certa maneira demonstra, é que, tendo a vida sentido ou não, desistir de perseguir significados não é válido. Porque se tudo que temos é esse sopro de vida, então que façamos valer a pena. Mesmo que não pertençamos a algum lugar, mesmo que morramos, nós podemos e devemos ir ver TV. E para finalizar, gostaria de deixar o comentário de um dos nossos apoiadores, o Herbert Carvalho, que participa lá no nosso grupo exclusivo do Telegram, sobre o episódio que lançamos sobre Rick, Morty e Sísifo. O episódio sobre Sísifo nos força a sair um pouco do piloto automático da vida. A sensação é de um mal-estar. O pensamento exige rever nossas atitudes. Não para uma solução, mas às vezes
aceitar que nem sempre há ou se precisa de solução. E para poder compartilhar suas reflexões de nossos vídeos diretamente aqui, você pode também se tornar um apoiador do nosso projeto. E para fazer isso, é só você clicar no link que está na descrição desse vídeo. Existem vários planos diferentes de apoio e você certamente vai achar aquele que é mais compatível com o seu bolso. Além do grupo exclusivo, você vai contar com várias outras vantagens. Inclusive, vai ter seu nome listado no fim de cada vídeo. E para não perder os próximos vídeos, lembre-se de se inscrever agora no canal. O que você achou de mais um vídeo sobre Rick and Morty? Tem alguma sugestão para os próximos vídeos? Deixe aí nos comentários e até a próxima.